pessoal, espero que vocês estejam bem, dando continuidade ao processo de aprendizagem de vocês. Hoje eu tenho um imenso prazer de estar aqui para mostrar a sequência correta da técnica do exame clínico das mãos. É bem certo que vocês já viram todo esse assunto a nível teórico, conheceram grandes teoristas, viram que os manuais do Ministério da Saúde têm preconizado quanto a esse exame. E hoje nós vamos visualizar a sequência correta para a avaliação clínica das mamas, para o exame clínico das mamas. É importante destacar que, epidemiologicamente falando, o câncer de mama tem representado cerca de 28% das neoplasias que acometem mulheres. Isso só corrobora a importância de nós tratarmos e conhecermos bem sobre essa temática. Nós conseguimos realizar um bom exame clínico dessas mamas. E não só realizar o próprio exame, mas também instruir as mulheres ao autoexame das mamas, com uma frequência correta, nos dias corretos, entendendo todas essas particularidades importantes do corpo feminino, mais precisamente das mamas desta mulher. É importante destacar que nós, profissionais da saúde, precisamos sim ter um conhecimento anatômico das mamas femininas e destacamos ainda que a função e até mesmo a estrutura de apresentação anatômica desta mama pode ser muito variante conforme a idade dessa mulher, conforme o período gestacional, por exemplo. Obesidade também influencia no aspecto mamário. E o exame clínico das mamas, ele vai se basear principalmente na inspeção da mama e na palpação dessa mama. Como qualquer outro procedimento, inicialmente nós precisamos higienizar bem as mãos. O ideal é que se utilize água e sabão nesse processo. Depois de higienizar as mãos, precisamos secá-las de forma ideal. Então, pessoal, após a higienização das mãos, a lavagem das mãos, nós vamos começar o exame propriamente dito, o exame clínico dessas mamas. Como já dissemos, ele é baseado na inspeção e na palpação. Existem 3 posições importantes para a inspeção. A primeira delas é que a mulher se posicione de frente ao examinador e de pé, frente a esse examinador, e os seus braços estejam em uma posição longitudinal ao corpo dessa mulher. Nós, profissionais de saúde, já de pronto fazemos essa inspeção, analisando a simetria, analisando o formato, analisando a coloração dessa mama, vendo se há presença de algum abaulamento ou retração mamilar, algum edema, principalmente edema no aspecto laranja, de casca de laranja. Então isso tudo é muito importante. Destacamos ainda que durante a inspeção não podemos esquecer dos mamilos, tá? Então é importante que essa análise seja feita também, analisar os mamilos. Qual a classificação desse mamilo? É um mamilo protuso? É um mamilo semi-protuso? É um mamilo invertido? Um mamilo plano? Tá? E observar ainda a presença de alguma secreção, tá? Então, além da posição de pé, de frente para o examinador, existem mais 2 outras posições importantíssimas que a gente pede que essa paciente fique, ou se posicione para que nós realizemos a inspeção. Que essa paciente ela deve ficar na nossa frente, enquanto avaliadores, que é erguendo o braço, tá? A gente vai solicitar que essa mulher erga um dos braços ou erga ambos os braços, porque assim nós podemos ver se durante esse movimento
há alguma alteração de simetria a nível mamário, o que é importante também para o nosso processo de inspeção. Além dessas duas posições, existe a terceira posição importantíssima para que essa mulher se coloque em nossa frente e a gente observe alguma alteração a nível mamilar, que seria com as mãos a nível de quadril, e nós solicitamos ainda que ela faça uma certa pressão para que haja sim uma contração a nível de músculo peitoral e nós possamos sim observar alguma alteração de simetria desta mão. Então, pessoal, após nós realizarmos toda a inspeção, achando ou observando até mesmo achados anormais, como edema no aspecto de casca de laranja, ou até mesmo retrações ou abalamentos mamários, vendo também, visualizando presenças nodulares nesta mama, enfim, encontrando todos os achados de forma de inspersão, nós vamos começar a palpação propriamente dita. E o ideal é que essa palpação se inicie a nível axilar. Sim, com o braço da paciente apoiada em nós, examinadores, nós vamos fazer a avaliação a nível axilar de toda essa área, investigando possíveis presenças de linfonodos. Geralmente, quando essa paciente está em um quadro normal, natural, os linfonodos, eles não são palpáveis, a gente chama de linfonodos impalpáveis, mas havendo presença de alguma infecção ou até mesmo um processo inflamatório intenso, nós, durante a palpação, a nível axilar, nós já percebemos a presença, desses linfonodos já mais edemaciados, tá? Uma apresentação propriamente dita desses linfonodos que outrora deveriam ser impalpáveis. Após a palpação a nível axilar, tá certo? Encontrando ou não encontrando achados anormais, nós vamos dar prosseguimento à palpação a nível mamário. O ideal é que essa paciente esteja em decúbito dorsal, certo? Deitada, na maca, com o braço sob a sua cabeça, e nós vamos começar a fazer a análise desta mama, ou melhor dizendo, a fazer a palpação desta mama. O ideal é que nós juntemos esses 3 primeiros dedos, fazendo uma espécie de colchinho mesmo, e aí nós vamos começar a palpação suave nesta mama, com as duas mãos, sim, ou apenas com uma. Isso não altera o nosso exame, de modo que toda a mama ela seja de fato palpada e analisada. Existem principalmente 2 padrões de palpação. A gente chama o primeiro dele raio de rodas, que seria, ele se inicia pelo mamilo e vai prosseguindo por toda a região ou até a região periférica dessa mama. Então, nós pegamos os 3 dedos no formato de coxim e seguimos toda a mama, sempre partindo a nível perimamilar, ou seja, próximo ao mamilo, e se debruçando sobre toda essa mama num processo de palpação. E assim, tendo um nódulo, nós conseguimos alcançá-lo através da palpação, dependendo, obviamente, das suas dimensões, tá? Então, esse seria o nosso primeiro padrão de palpação, raio de rodas, sempre seguindo da região perimamilar até a região mais periférica dessa mama, de modo que toda a mama seja, assim,
avaliado. Então, pessoal, existe ainda um outro padrão de palpação que são círculos concêntricos, nós chamamos. E como é que se dá essa palpação? Os nossos 3 dedos em formato de coxim e nós começamos a circular, né, esse peito em um formato de palpação, tá? Circulando todo esse peito no formato de palpação, de maneira que o diâmetro, né, dessa palpação ou desse círculo, ele vai aumentando cada vez mais, até que se avalie toda a estrutura mamária. Mais uma vez, começa-se a nível perimamilar, né, de forma circular, e a gente vai com os nossos 3 dedos em formato de coxim, circulando toda essa mama, circulando toda essa mama. Então, praticamente são esses 2 tipos de palpação, tanto o raio de rodas, como também os círculos concêntricos, tá? Uma coisa deve ser reforçada, toda essa mama, ela tem que sim ser analisada. Além da avaliação axilar, além desses 2 padrões de palpação, nós costumeiramente colocamos também uma avaliação assim, ó, próxima da subclave, né? E vai descendo e analisando toda essa mama. Então, a sequência de avaliação palpatória da mama pode sim ser feita dessa forma. Caso haja a presença, sim, de nódulos, isso precisa ser detidamente e muito bem registrado pela enfermagem. Sim, detalhar possíveis localizações, detalhar tamanhos, detalhar possível consistência, mobilidade. É um nódulo muito fixo, é um nódulo mais flexível. Detalhar também a própria sensibilidade à palpação. Se durante a palpação essa paciente ela indaga ter dor ou não, tá? Então tudo isso precisa ser muito bem registrado no prontuário. E nesse sentido, pessoal, de auxiliar o registro, nós temos o que vocês já sabem, né? Na teoria, o que vocês já sabem. Nós temos um registro que conota muito ao relógio cronológico, em que divide a mama, né? Um formato de relógio cronológico, em que aqui em cima nós mentalizamos o número 12, aqui do lado o número 13, do lado exterior posterior o número 9 e aqui embaixo o número 6. Então, isso são pontos cardeais, vamos dizer assim, do próprio relógio cronológico. Então, se porventura um nódulo ele se apresenta nessa região aqui, muito próximo às 12, nós podemos sim dizer que esse nódulo está localizado aproximadamente na região de 12 horas. Ou aqui, como esse nódulo está se apresentando, tem um nódulo perimamilar, porque está muito próximo ao mamilo, aproximadamente aí 3 horas. Então, nós também devemos retomar à memória essa, vamos dizer assim, essa conotação do relógio para a localização de possíveis tumores a nível mamário, tá? Todos esses achados são importantes e devem ser muito bem registrados. Uma coisa que é fundamental, analisar se a nível mamilar sai alguma secreção. Havendo a saída, a exteriorização dessas secreções, é importante sim que isso seja registrado e analisado de forma multiprofissional ou multidisciplinar, com o acompanhamento de outros colegas também da saúde, com exames complementares, exames de imagem. Então, pessoal,
é importantíssimo nós realizarmos muito bem esse exame clínico, além de reforçar o autoexame das mamas. Sim, nós precisamos ensinar essa mulher a também se examinar. Obviamente que o nível clínico que nós temos não é mesmo o nível clínico que ela vai ter, óbvio, mas quando o paciente é orientado e também se sente corresponsável da sua própria saúde, no seu próprio cuidado, isso sim facilita o nosso trabalho, isso sim previne, né, grandes agravos. No que tange ao autoexame das mamas, é fundamental que nós ensinamos a essa mulher sempre se observar. Ela vá à frente de um espelho, se observe, sim, do mesma forma que nós fazemos a inspeção, nós orientamos que ela se observe com os braços longitudinais ao corpo, com os braços erguidos e sim com os braços a nível de quadril. Essa mulher também pode estar realizando a palpação nesses dois modelos que nós realizamos, sim, para ver se há alguma presença anormal. Caso haja alguma presença anormal, ela precisa ser orientada a procurar quanto antes os serviços de saúde, a nossa assistência profissional. É importante nós orientarmos essa mulher a realizar os exames todos os meses, sim, sempre 7 dias depois do seu período menstrual. E caso ela seja uma mulher que já está em um processo de menopausa, nós precisamos definir com ela uma data específica para que ela realize sim esse autoexame das mamas de um intervalo entre uma análise e outra de 30 dias. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham sim uma noção sobre o exame clínico das mamas. Óbvio que quando toda essa situação pandêmica passar, nós vamos sim ter outras oportunidades. Vocês vão vir aqui nos laboratórios, nós faremos esses exames, né, aqui no laboratório e no próprio serviço de saúde, de maneira que o seu processo de ensino e aprendizagem sempre será a nossa prioridade. Bons estudos! Participem conosco dos fóruns de discussões.